Passo a passo para sargento temporário da aeronáutica. Todos que fazem a inscrição vão entregar a documentação. Não tem nenhum critério diferente do militar temporário do Exército para que o candidato que fez a inscrição possa avançar. Então, fez a inscrição ela é fácil. Até se você está mal instruído, pode ter certeza. Se tiver um mínimo de atenção, você vai conseguir fazer sua inscrição. Todos vão entregar a documentação. Todos, todos. Então, não tem nenhum critério. E, no meu ponto de vista, isso é a pior coisa. Por quê? Olha só o resultado. Então, o candidato, ele espera, né? Então, por exemplo, tem muitos candidatos que já sabem que vai abrir o processo e ficam esperando. E uma outra coisa que eu tenho falado muito, a maioria dos candidatos, eles pensam da mesma forma. A maioria dos candidatos tem, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, o seu concorrente também está. As mesmas fontes, editais anteriores, site, é o que todo mundo tem. Então, todo mundo sai do mesmo lugar, com as mesmas visões, dos mesmos jeitos. Tanto é que quando o edital elimina, você vê centenas de candidatos errando na mesma coisa. Claro que tem uma padronização ali das exigências, mas você vê muita gente caindo pela mesma coisa, ou seja, tomaram iniciativas iguais, caminhos iguais. Se o que tem disponível na internet, e eu estou na internet, tá? Se fosse suficiente, estava todo mundo aprovado. Então não tem vantagem competitiva, não tem diferenciação, porque todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E aí caem nos mesmos erros. Se o que tivesse disponível fosse suficiente, estava todo mundo aprovado. E aí o candidato, ele espera a abertura. Então, por exemplo, tem candidatos que estão esperando desde o ano passado. E aí, desde o ano passado, de outubro para cá, um ano. Então, as pessoas esperando um ano. E aí fazem a inscrição. Depois de realizar a inscrição, tem a entrega da convocação, da entrega do caderno. Depois da entrega, tem a avaliação, a validação documental e a avaliação curricular. Então, o candidato espera mais de um ano e 3 meses para ficar sabendo que aquilo que foi feito não funcionou. Quer ver? Ó? Olha aqui. Ó. Essa é a relação. Vai aparecer aí na sua tela. Eu troquei de escritório para o escritório maior. E aí ainda estou colocando as coisas aqui ainda, com calma, com elegância. Então, quem acompanha aí vai estranhar um pouquinho, tá? Então, e aí, olha só, essa é a relação, ó. Tá aqui, ó, indeferidos na etapa da validação documental. Você não achou, né, que você ia entregar documento e ninguém ia analisar. Então, a pessoa espera todo esse tempo para descobrir que aquilo que ela fez não deu certo. E eu fico pensando, será que a pessoa sabe o que está fazendo? Aí tem alguns pontos em cima disso, né? O primeiro ponto é, a pessoa acha que sabe. Ela, na verdade, ela fala que sabe, mas o que ela sabe está errado. Só que ela nem tem percepção. Ou ela está ali meio que insegura, ela está com medo, ela tem medo de dar certo. Ela vai muito pelo que os outros estão falando. Nesse processo seletivo, se você não tiver personalidade, de você ser autossuficiente, ter certeza do que você está fazendo, não ouvir, porque qual que é o problema? Se você ficasse, por exemplo, só no edital, só lendo o edital, não te traria tanto problema quanto você ficar buscando nas redes sociais, grupos abertos, comentários. Se você ficar só no edital, tá perfeito. Só que aí você vai escutando o que um fala, o que outro fala, o que outro está fazendo, o que está. Esse processo não dá para copiar e colar. Você tem que pegar as tuas particularidades, não é igual na época da escola, né? Que você cola. Eu colei em todas as provas, então não dá para copiar e colar.
você tem que ir resolvido. Se você não tiver personalidade de entender o teu caso e não dar atenção, não dar ouvido, é o que confunde, tá? Por que que eu falo isso? Eu tenho muito, eu tenho muito contato com os meus alunos. Inclusive, tem alunos meus que foram entregar documentação agora, né, para o do Exército Brasileiro, e gente lá na fila, tentando resolver o caderno lá. Tipo assim, como é que tá o seu? Olha o meu, vê se tá. Eu estou falando de adultos, eu não estou falando de crianças, eu não estou falando de ensino médio, ensino fundamental, eu estou falando de você vestir a farda para ser sargento da Força Aérea Brasileira. E olha o tipo de conduta que o candidato está tendo. E é dessa pessoa que você tem medo? É desse tipo de concorrente que você está tremendo na base? Pessoa que está copiando lá na hora? E não funciona. Se copiasse e desse certo, por que que não dá certo? Porque você tem que apresentar os teus requisitos, as exigências do teu caso, para o teu caso. Tá? É por isso que você vê pessoas aí entrando em um ciclo de participação. Por exemplo, tem candidatos que estão indo aí para a quinta tentativa. Por quê? O candidato faz a inscrição, ele entrega o documento, ele erra na documentação. E aí, na próxima edição, ele acerta na documentação, mas cai no TAF, ou cai na inspeção de saúde. E aí ele vai nesse ciclo de participações. Uma hora vai dar certo. E aí, depois de 5 anos, depois de ter gastado um rio de dinheiro, eu conquistei a aprovação, mas não precisava ser dessa forma. Precisava ser desorganizado, exagerado e gastando muito. Se você faz de primeiro e faz certo, você tem ali um orçamento muito bem definido. É por isso que eu não paro de fechar matrícula. As pessoas estão entendendo cada vez mais isso. Como não tem prova, um erro te tira do processo, tá? E aí, essas pessoas aqui esperaram todo esse tempo, para descobrir que aquilo que foi feito não funcionou. E o pior de tudo são pessoas que realmente o salário de um sargento, os benefícios de um sargento, fazem toda a diferença para a pessoa. Não é um rio de dinheiro, mas é uma compra melhor para dentro da casa, talvez uma mensalidade da faculdade, talvez o respiro que você vai ter para poder estudar para outro concurso, e as pessoas estão deixando passar a oportunidade. Está escorrendo. Passou. Passou e a pessoa não pegou. E não pegou por coisas que a pessoa. O que tem de influências externas aí? Não foi o governo, não foi o Bolsonaro, não foi o Lula, foi a própria pessoa. E aí estava estudando com os meus alunos, a gente sempre tem eu tenho ali nós temos a mentoria, como ela é muito bem organizada, me sobra tempo para poder cuidar de outros assuntos. E aí estava estudando os motivos de pessoas entrarem com o mandato de segurança para esse processo. Bom, o pessoal tentando justificar atrasos. Tem uma psicologia por trás disso aí, né? Por exemplo, você vê essas pessoas que gostam de apostas, quando ela perde o dinheiro, o que que ela faz? Ela, não, agora eu vou botar mais dinheiro que eu quero recuperar. E a pessoa acaba pagando por serviços jurídicos e tem que, né, o profissional que está ali, ele tem que cobrar mesmo, não está errado. Ele não tem nada a ver com o erro da outra pessoa, ele vai cobrar. Só que a pessoa não ganha, porque o serviço é de meio, né? O parecer compete ao juízo. Isso não tem a ver com o advogado é ruim, não tem nada a ver. Compete um juiz. Você vai fazer lá a apresentação do teu argumento, sempre vai ter um contra, né, um ponto de vista contra, para tentar invalidar aquilo que você está apresentando. E a pessoa que não ganhou, o que, que ela colocou lá? Princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que ele não seja visto, né, de olho por olho e dente por dente. A pessoa tinha que se apresentar, o portão iria abrir 7h30. Iria ficar aberto até as 8 horas. A pessoa chegou 8h03. 8h03, segundo ela. As pessoas sempre mentem.
tá? Principalmente quando estão em situação mais difícil, enfim, ali, né, tá sendo apertada, ela, 8h03, segundo ela, mas é o que tá lá. Então, o papel não é da pessoa que fechou o portão, não é ficar esperando, ele está cumprindo o papel dele, deu 8 horas, 8 horas, fechou o portão, então não tem que ficar esperando 8h03, não, 8 horas, né? E a pessoa falou assim, o ônibus saiu 7h05, o ônibus estava previsto para sair 7h05, saiu 7h09. O que o motorista tem a ver? E aí estava lá, né, no contraponto, que ela poderia ter pegado o anterior. Por exemplo, se ela pegou o 7h05, o 7h09, ela poderia ter entrado das 6 horas, das 5 horas, o das 4 horas. Ela poderia ter dormido na frente do local da realização do teste físico. E aí ela alegou chuva. Chuva não é um fator sobrenatural, é totalmente previsível. Chuva, trânsito, é a primeira vez que chove no mundo, é a primeira vez que tem trânsito, então não tem sentido. E aí outra coisa, até comentei com os meus alunos, a gente conversa muito, tem muita coisa dentro da nossa comunidade, nós temos um grupo fechado, exclusivo para alunos, não tem informação falsa, não tem informação distorcida, não tem candidato enrolado, tem candidatos aprovados lá. Eu estou sempre narrando como é que está o processo seletivo. Eles adoram, 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 tá? Então, a gente passa esses bastidores do processo seletivo que ajuda o aluno a ganhar corpo no processo. E não tem informação falsa lá, tá? Teve uma ocasião no Rio de Janeiro, que foi no temporário da aeronáutica. Muitos candidatos compareceram com os documentos errados. E aí, parte desses candidatos que compareceram com os documentos errados estavam no mesmo grupo, ou seja, jogaram informação contaminada lá. E a pessoa foi lá e pegou, né? Aí tem gente que usa dessa má fé, né? Vou contaminar a informação, vou jogar lá. Poxa, se eu conseguir contaminar 10, 15, 20 pessoas, pô, já vai abrindo caminho. E aí tem gente que cai nisso aí, né? Por que cai nisso? Porque não sabe como é que o processo seletivo funciona. É isso. E aí falei para eles, né? Falei, ó, e aí a pessoa alegou, né? Chuva, isso é totalmente previsível, totalmente previsível. E aí entra nessa loja que eu falei, né? A pessoa erra, ela vai dando, ela vai tentando corrigir ali o erro pagando, né? É a mesma psicologia desses jogos, né? De apostas. A pessoa erra, perde e ela põe tudo. Vende a casa, vende o carro, penhora os bens, para tentar recuperar. É a mesma psicologia. E aí falei para os meus alunos, eu falei, beleza, falei assim, beleza, essa pessoa questionou, mas será que se fosse, não ganhou, pagou, mas, e não ganhou, mas será que se ela tivesse ganhado, ela estaria pronta para o TAF? O fato de ganhar na justiça não isenta a pessoa de realizar os índices, né, de realizar a etapa. Também tem isso. Tá? Aí a gente conversou muito sobre um monte de coisas, tem muitos tópicos que a gente discute lá na comunidade. Então, esse é um dos benefícios, além da preparação completa para todas as etapas e fases. Você vê nesse processo seletivo pessoas excluídas em todas as etapas e fases. Então, não tem o que mais elimina, o que mais elimina na inspeção. Não tem isso. Um documento errado, um documento em desacordo, um documento que você esquece. Tchau. E aí você vai alegar o quê? É aqui que o capa preta, né? Fala muito assim no quartel, capa preta, né? Que é o juiz. Pô, beleza, tem lá. A mesma etapa que você. E vou usar esse exemplo dessa moça. A etapa. Todos avançaram. Só a pessoa ali ficou para trás. Chegou atrasada. Pô, peraí, o edital ele é igual para todos. Porque se teve pessoas que conseguiram, por que essa pessoa não conseguiu? Tenta no próximo ano. Se fosse importante, a pessoa iria levar com seriedade. Esse é o ponto. Tá? Então, o processo ele não avalia só os requisitos. Ele avalia a conduta também.
Ele avalia a conduta da pessoa. Porque esse erro aqui não é de edital, é um erro de conduta. Não, é? Não faz sentido? E aí o edital, ele tem a própria segurança. Não adianta querer alegar razoabilidade, proporcionalidade, eu não sei o quê, que... E outra coisa também, a pessoa fala lá, que o meu erro não causou prejuízo a terceiros. Causou sim. Por que que causou? Porque se você volta para o processo, vai ter alteração no ranking. Se tem alteração no ranking, a pessoa que às vezes que estava na tua frente passa a ficar atrás. Como você não prejudicou? E outra coisa, se você está correndo atrás do prejuízo, o que que você não fez logo de primeira? Então, isso é coisa de amador, coisa de iniciante, não de pessoas que estão levando a sério, entende? Então, dá prejuízo sim. Então, esses argumentos, e aí eu estava até conversando com um advogado, meio que vira jurisprudência, por exemplo, eu não sei, né, a fundo sobre isso, não sou advogado, eu tenho só esse contato, né, com alguns alunos que são advogados, tem aqui o advogado que me ajuda na empresa, então meio que vira, quando vem casos do mesmo sentido, casos, né, iguais, ele já tem os caminhos. Oh, peraí, no ano passado ou recentemente chegou um caso assim, e o meu parecer foi esse, então chegou o caso igual, acabou. E aí, se ele fica abrindo as pernas para o processo seletivo, ele tem que abrir a perna para todo mundo, aí quebra o que? A isonomia. Então, é muito mais fácil você ser competente, realmente fazer o que precisa ser feito, e acabou. Esse militar temporário, ou você tem, ou você se envolve com ele, mesmo que você não conquiste a aprovação, porque se você ficar nesse meio termo, a eliminação vai bater na tua porta, entende? Eu falo mesmo que você não conquiste por conta da questão da quantidade de vagas que só vem no final. E aí você fica nesse meio, vai, não vai, não vai, não sei o que e tal. Você fica nessa indecisão em cima do muro, você nem chega no final. E aí vem a quantidade de vagas que você precisava. Então, ou você leva a sério, ou não vai dar certo. Igual essa história de só entregar caderno, não funciona. Tem candidatos que entregaram um caderno, mas foram eliminados nos exames, nos laudos médicos, na concentração inicial. Coisas que, se tivessem sido corrigidas antes, se o candidato tivesse visto antes, porque a eliminação ela é silenciosa. É sempre pelos detalhes, nunca é algo gigantesco. Tem ali uns casos que o cara foi eliminado nisso, mas a maioria é tudo silenciosa. E não adianta você querer falar assim, eu procuro no chat GPT, eu procuro conversar, eu procuro assistir vídeos. Não é assim, cara. Não é assim. Pensa tudo que você já fez na sua vida. Pensa, pensa. Cara, se você, por exemplo, para colocar essa cortina aqui, eu achei que não iria demorar como demorou, sabe? Nunca é como você imagina. Agora aplica isso no processo, aplica isso em outras coisas. Vou fazer um negócio ali, vou só ir no mercado. Aí você vai no mercado para ter que fazer outra coisa, você vê que começam a surgir coisas e que levam mais tempo, é igual obra. É o dobro do prazo com o dobro do orçamento. Eu vou gastar 10 mil reais aqui nessa obra, 50 mil, 1 milhão. Você vai gastar mais. Vai levar 6 meses. Não vai levar 6 meses, vai levar 9, vai levar um ano. É sempre assim. Então, por quê? Na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Por isso que eu tô. E nessa edição aqui, dessa última edição, teve candidatos que foram eliminados na última etapa. O cara estava quase pegando ali a farda, e aí o processo revisou os cursos que foram apresentados. Ele considerou no começo, depois ele desconsiderou, por conta da instituição, e teve oscilação no ranking. Então, cara, sei lá, sei lá o que essas pessoas querem. Eu não consigo entender e não consigo agir dessa forma. Sou muito
sabe? Eu gosto de ver o que, que poderia tirar e eu já vou me antecipando, já vou me agilizando, eu não consigo me iludir facilmente, entendeu? Tanto é quando vem os alunos, eu tenho alunos também que já aprovei com 0 pontos, tenho alunos com muitos pontos. Quando os alunos que têm muitos pontos vêm conversar, estou avançando. Eu falei, beleza, você está avançando, mas não canta a vitória. Você não foi aprovado ainda. Teve um caso, isso é que você não é aluno, né? Tem um módulo só de entrevistas com aprovados na nossa mentoria. Nós temos a plataforma de apoio, onde eu crio conteúdos exclusivos para o militar temporário, e tem um módulo só de entrevistas. Pô, teve um cara que falou assim, esse teste físico aqui é fácil, não sei o quê, já servi aqui, eu estou servindo. E aí o cara não conseguiu completar o TAF, velho. Sei lá, muito louco, né? Então, você tem que sempre desconfiar, né? Você tem que, o que é fácil, você tem que tornar difícil, o que é difícil, você tem que tornar fácil. Muitas pessoas ficam desrespeitando o processo, é por isso que não são aprovadas, entram com salto alto, e aí começam a perceber que realmente não é bagunçado. Outra coisa que, que se você levar em consideração o que eu estou falando, você vai se dar super bem. As pessoas, elas não levam a sério a própria carreira. A própria carreira. Porque eu não estou falando de mim. Eu estou falando para quem quer ser aprovado, que com toda a certeza vai ajudar a pessoa. Só que a pessoa não leva a sério. Gente que pega, por exemplo, gente que vai fazer a entrega, vai ter que fazer de avião, né? Vai ter que sair do estado para entregar em outro. O cara pegando dinheiro com agiota. O cara vendendo moto. Parece que quando aparece assim, abrem as inscrições. Parece que dá um start na cabeça e fica essa corrida de ratos, sabe? Sabe, já viu aqueles vídeos? Corrida dos ratos lá, manada, efeito manada e essas coisas e por aí vai. E aí o cara penhora, vende moto, faz isso e com tudo errado. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. É por isso que eu não paro de aprovar e não vou parar. E quero que você faça parte disso. Se você não fizer, tudo bem, mas eu vou continuar aprovando. E aí as pessoas esperam todo esse tempo para descobrirem que aquilo que foi feito está errado. E se você não está gostando dessa conversa, é só você não assistir o vídeo, tá bom? E aí a pessoa, ela acaba não descobrindo que tudo que foi feito foi errado. E aí ela fica mais um ano, mais um tempo trabalhando, talvez num lugar que ela não gosta, num lugar que não está ganhando bem, e, enfim, todas essas consequências aí que a gente sabe. Então, não seja o tipo de pessoa que está seguindo a maioria, porque não funciona. Se funcionasse, estava todo mundo aprovado. Então, a pessoa faz a inscrição, não tem segredo algum. 12 minutinhos ali no máximo a pessoa faz. Depois, todos vão entregar a documentação no dia, local e horário marcado pelo processo. A entrega da documentação, ela é quanto à forma. Quanto à forma. Não tem análise na entrega. A análise vai passar depois da validação vai passar pela a análise, né, que é a conferência, é uma etapa fechada só dos fiscais, só da comissão, onde eles vão analisar os documentos pessoais, profissionais, onde eles vão analisar, vão fazer a contagem de pontos. Quando você entrega, é quanto à forma. Páginas numeradas, frente e verso, inclusive as páginas em branco, tem que assinar, mola do tipo espiral, capa transparente, contracapa na cor preto. Eles não vão, na entrega não tem. E aí qual que é o problema? O candidato entrega o caderno e, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Ó, ó, a relação de candidatos que entregaram em desacordo. O cara não está nem acertando a forma de entregar o caderno. Quem dirá ter a certeza de que os documentos estão corretos? Olha aqui, ó. Ó, ó.
Voluntários que entregaram o documento em desacordo. Ó, documentos em desacordo. Por que que está em desacordo? Então, que não entregaram de acordo com a forma. Então, o caderno estava errado. O formato do caderno estava errado. O cara não está nem acertando um pênalti sem goleiro. E por não conferir a documentação, sabe qual que é o tipo de candidato? O pior tipo de candidato é esse aqui, ó. Estou aguardando para ver no que vai dar. Isso significa que a pessoa não sabe o que fez, porque não tem segredo. Se você entregou de acordo com as exigências, não tem como dar errado. É preto no branco. É um mais um. É exato. Não é obra do acaso. E aí, se a pessoa não conseguiu nem entregar em acordo, e aí a pessoa ela tem uma chance de corrigir. Só que qual que é o problema? Isso aqui é a pior coisa para mim. Porque a pessoa foi lá a primeira vez, ela já teve que mentir no emprego, ela já teve que faltar, ela já se queimou na empresa, ela já se queimou, né, nesse vínculo que ela tem, para no final descobrir que não deu certo. Se queimou à toa, queimou o cartucho por uma coisa que ela poderia ter feito diferente. Ninguém influenciou nisso, é a própria pessoa. E a pessoa vai lá, eles fazem a contagem das folhas na entrega. Ó, isso aqui está certo, isso aqui está faltando, ó, isso aqui não é assim, a numeração está errada, a assinatura está errada. E aí vai dar como em desacordo. Aí vai ter um novo dia para voltar lá. Só que não precisa ser dessa forma. Aqui tem um gatilho aqui, né? Tipo assim, a pessoa, se ela sabe que pode voltar, ela usa isso, ah, se der alguma coisa de errado, eu volto lá, eu já posso, ela já vai contando que vai dar errado. Só que ela vai ter lá para descobrir o que está dando de errado. Eu já gosto do exército. Do exército, errou, tchau, sai fora. Então, é a melhor forma, porque isso aumenta o nível de atenção da pessoa. E aí, mesmo que a pessoa entregou, corrigiu, entregou, estava errado, voltou, entregou o corrigido, eles vão analisar. Aí vem a validação documental e a análise curricular. E aí que entra tudo isso aqui, ó. Ó, ó. Voluntários indeferidos na etapa da validação documental. Olha lá. Olha o tanto de candidato que não entregou de acordo os documentos. Então, a pessoa espera todo esse tempo para descobrir que aquilo que ela fez não está certo. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tudo isso são candidatos. Tudo isso que está aqui poderia ter sido evitado, com toda a certeza, que é 100% de erro do candidato. Não tem nada aqui que não poderia ter sido diferente, inclusive candidatos com pontos. Aqui nesse meio aqui, ó, tem candidatos cheios de pontos, candidatos que realmente têm a pontuação. Se você tem os pontos, mas não tem as exigências, tchau. E essa aqui é a primeira entrega de caderno. Beleza? E aí, depois vem, e aí essa então inscrição é de responsabilidade do candidato, entrega dos documentos, responsabilidade do candidato e comissão. Depois, validação e avaliação, responsabilidade dos candidatos, da comissão apenas, que é analisar tudo que foi entregue. Qual que é o problema? Aí o pessoal começa a entrar com recurso. Aí entra aquela história daquela moça que eu te falei. Não adianta você querer pôr recurso para uma coisa que dependia de você não vai ganhar. É por isso que na minha mentoria, recurso é só para os meus alunos. Recurso é só para os meus alunos, porque se o concorrente dele errou, o meu aluno vai. Aquele que estava bem posicionado vai avançar, aquele que não estava tão bem posicionado, pelo erro dos outros, ele vai subindo. É por isso que eu aprovo com 0 pontos. Entendeu? É simples. Então, é uma blindagem que eu tenho aqui na minha mentoria para proteger o meu aluno, para proteger a pessoa que se comprometeu e que acreditou no meu trabalho. E eu acredito que ela vai fazer tudo que eu estou orientando. Acabou.
E outra coisa, mesmo que digamos que eu fizesse recurso à parte, não faço, tá? A pessoa não vai ganhar, porque ela vai justificar uma coisa que era obrigatória. E o meu aluno, o fato dele ter recurso incluso, não isenta ele, não isenta ele de fazer da maneira correta. O nosso recurso aqui é o melhor recurso, porque a gente ganha é porque o processo ele erra. Nesse monte de documentos aqui, ó, nesse monte de gente enrolada, pode ser que ele erre. Caramba, tem que dar uma desculpa ao processo também, caramba. Olha o tanto de gente enrolada. Olha o tanto de candidato que ele tem que explicar o que que foi que deu de errado. Entendeu? Pô, peraí, pelo amor de Deus, né? Não adianta querer pôr culpa no processo. Não era para acontecer, mas né, eu falo isso porque a minha mentoria, ela é igual e pecamos para mais, né? Como se nós fôssemos os membros que vão analisar, por isso que nós somos muito assertivos. Tem hora que eu oriento o meu aluno, ele, Oliveira, mas isso aqui não tá no edital, mas é desse jeito, eu já vi acontecendo. Faça dessa forma, entende? O aluno, ele não paga a mentoria para que eu possa falar o que está no edital. O que está no edital está lá. Ele paga pela presença, pelo know-how, pela vivência. A gente atingiu aí mais de 12 mil documentos conferidos e só aumenta cada vez mais. Uma comunidade, conteúdos exclusivos. E não são conteúdos que não ajudam, conteúdos exclusivos que abrem os olhos. Então está pagando por isso. Se quiser ficar no edital, está aí. Ponto. Você paga pela exclusividade, você paga para estar realmente com uma pessoa competente. Entende? Então, são coisas que você não encontra nas redes sociais. E às vezes não dá nem tempo. Tem hora que vai mudando as coisas, vai mudando, a gente tem que se concentrar na equipe, se concentrar com os alunos. Não dá para você estar toda hora nas redes sociais. É muito dinâmico esse processo, muito dinâmico mesmo. Quando ele pede, ele já pede para ontem, atualizações, erratas. Então, a gente tem que concentrar com o time e com os membros. Você não consegue dar conta. É igual quando abre para o Exército Brasileiro. Vem abrindo ali estado por estado, na sequência. Errata aqui, errata ali. Então, é muito dinâmico esse processo. Tá? E aí começa, né, a interposição de recursos, pessoas tentando justificar, tentando analisar o que fizeram, o que tentam montar recurso, mas não. Vamos ver se eu tenho, vou mostrar aqui para você. Ó. Deixa eu carregar aqui, peraí. Ó, então, por exemplo, ó, aqui, ó, e eu não estou fugindo do tema, hein? Talvez se estiver muito avançado aí para vocês, tem que colar mais comigo, ó. Eu falei da inscrição, falei da entrega de documentos, estou falando da validação documental, da avaliação curricular e situações que acontecem na vida real. Ó. Então, tá aqui, ó. Recursos interpostos pelos voluntários na etapa da validação documental. Ó. Então, as pessoas entraram com recurso e o processo ele vai responder o que deu de errado. Ó. Parecer deferido, indeferido, ó, aqui, né? Deferido, então ele nem fala nada, tá certo? Então, essa pessoa que questionou teve razão. Opa, peraí, esse é o tipo de recurso que eu monto para o meu aluno. O processo pode avaliar errado, e aí a gente entra com recurso. Então, nesse caso, essa pessoa que questionou, opa, peraí, tá certo, então deu deferido. Mas a maioria, ó, indeferido, ó. O que fala aqui, ó? De desacordo com o item 6, não será permitida a entrega de novos documentos para completarem o caderno. Pô, peraí, cara. Aqui nada a ver. Ó, indeferido, aqui deu deferido, aqui deu certo, aqui deu errado, aqui deu errado, aqui deu errado. Ó.
Verificar a publicação da errata. Olha lá. Ó, aqui deu errado. Ó, aqui deu errado. Aqui deu errado. Aqui deu errado. Aqui deu errado. Errado, errado. Ó, errado, errado. Talvez você está me sentindo um pouquinho cético, né? Mas esse processo é assim, preto no branco, tá? Então, no sentido de você não, né, ele não aceita, não, você não está aceitando o que eu estou falando, mas eu estou mostrando aqui para você. Eu estou mostrando aqui para você antes de você duvidar de tudo que eu estou falando. Então, não adianta. O que que eu falei? Aí o candidato espera todo esse tempo, mais de um ano, para descobrir o que ele fez deu errado, ele vai tentar entrar com recurso, né? Lembra da psicologia? Agora eu vou até o fim com isso aí, e não dá em nada, porque tem uma pessoa que tem senso de justiça, vai analisar, vai ver isso que dá errado, cara, que está querendo questionar. Então você vai ser motivo de chacota, então, né? Claro que ninguém fala isso, mas você acha que internamente é igual fofoca no trabalho, né? Você acha que ninguém vai ficar falando do teu caso lá? Olha esse cara aqui, ó, motivo, né? Ficar zoando. Você vai ser motivo de chacota lá, entendeu? Então, indeferido. E aí depois vem a concentração inicial, onde você já tem que entregar os exames. E aí é que eu sempre falo para os meus alunos. Enquanto tem candidato se preocupando em entregar o recurso, que não vai dar certo, nós já estamos cuidando das outras etapas e fases. Aí você ganha, lembra que eu falei? E já ganha vantagem competitiva. Você já vai avançando na frente. Já ficou meio um pleonasmo aí, né? Avançando na frente. Você já vai avançando, já vai, né, ganhando posição. Enquanto o pessoal está tentando corrigir algo que poderia ter sido feito antes, você está pegando os detalhes que fazem toda a diferença. Então você vai subindo, vai ganhando vantagem competitiva. Igual usando aquele caso daquela que eu citei, né, da pessoa que entrou com recurso, aí se foi justiça, tá? Então ela teve que pagar e tal. E aí, enquanto ela estava resolvendo a questão do teste físico, se ia dar certo ou não, o pessoal já estava indo para outra etapa. Isso é vantagem, cara. Não tem como. Então, é sobre isso. Sobre isso. Quando a pessoa está enroscada, você já está avançando, já está cuidando dos detalhes que fazem toda a diferença. E outra coisa, quando você está participando do processo, vai sobrecarregar. Por exemplo, está todo mundo correndo para o mesmo lugar. Talvez as mesmas clínicas, talvez os mesmos lugares e tal, entendeu? E se antecipar vai muito além de separar documentos. Muito além mesmo. Muito além mesmo. Tá? Não é? Lembra que eu falei? Todos os candidatos têm os mesmos pensamentos, as mesmas coisas. Enfim, ficam nessa mesma, né, nesse mesmo ciclo que não leva à aprovação. E aí depois vem os exames e laudos médicos, ok. E aí muita gente já. E aqui, né, aí depois de tudo isso que ele fez, né, depois de tudo isso que ele avaliou, que ele olhou, que ele deu deferido, indeferido e tal, documentação certa, documentação errada, todas essas questões que a gente tem conversado aqui, ele vai soltar o quê? A relação dos candidatos excluídos. Olha lá, vendo? Ó, se não serão aceitas documentações previstas por meios digitais. Puta que lá merda, velho. Ó, tá vendo? Então ele já vai soltando os candidatos que foram excluídos. E aí entra aqui, começa a entrar umas coisas aqui que eu tenho falado muito, né? Decisões judiciais. Ó, ó. Então, por exemplo, essa pessoa, se ela pagou, ó, ó, é, a questão judicial, ó,
eu ver aqui, ó. Ó, as experiências profissionais descritas na carteira de trabalho não atendem aos requisitos do item B do anexo G2. No que tange ao curso complementar, não apresentou diploma ao curso complementar conforme relação de curso descrito no anexo G2. Então, essa pessoa pagou, né, porque aqui já é uma decisão judicial. Então, a pessoa pagou, lembra que o processo ele tem a segurança jurídica, pagou, né, não sei como é que foi feita a parceria, talvez alguém fez para ele gratuitamente, às vezes usou, né, a questão é, gratuita, mas não funcionou, entendeu? Então, não adianta entrar com recurso. E é o que eu sempre falo. Ó, outro caso aqui também, ó. O qual ele fala, né? Na empresa tal é de auxiliar operacional, referente à função de auxiliar de escritório. Então, essa pessoa trabalhava com tecnologia da informação e o CBO estava como auxiliar de escritório. E tudo isso que eu estou mostrando aqui, a gente corrige na mentoria. Tudo isso. É o que eu falei. Tudo que os candidatos estão questionando depois de dar errado, tem na mentoria. A primeira coisa que a gente corrige é todas as experiências profissionais para bater com os critérios do edital. Indicação de cursos, por assim e por aí vai, tá? E aí, o que ele fala, né? E aí, para você ver, ó, tô narrando o processo, ó. Esses candidatos que estão entrando com recurso e o processo não para. Enquanto tem candidato, ó, entrando com recurso, ele já está convocando os candidatos, ó. Isso aqui é o edital passado, ó. Divulgação dos candidatos convocados para a concentração inicial. Depois da concentração inicial, ele não para. Ah, vou esperar você resolver. Não, a coisa está rolando. E aí o cara está correndo atrás de uma coisa que, se ele tivesse feito da maneira correta, ele já estaria em outra etapa, em outra fase, cuidando de outra coisa, tá? Então, é o que eu falei para você, né? Quando tem muita gente enroscada, os nossos alunos vão avançando, vão ganhando corpo no processo. E aí, candidatos que foram convocados para a concentração inicial, ó, vamos ver se ele. Peraí. Então, ele dá a convocação, e aí tem candidatos, né? Já que saem incapazes. Aqui são, ó, divulgação dos candidatos, né? Com parecer incapaz para incorporação. Foram eliminados na inspeção de saúde já. Tá vendo? Tá vendo? Incapazes. Tá? Então, e aí entra toda aquela nova história. A pessoa entra com recurso e tal, e aí vou tentar corrigir o que eu já fiz, não sei o quê, e justiça, decisão judicial, não sei o quê e tal. Ó, sabe? E, ó, entendeu? Então, assim, ou você vai bem resolvido, ou não dá. E aí eu vou mostrar aqui para você, ó. Ah, vou entrar com recurso, ó, lá de novo. Se com, cadê o capítulo aqui, ó? Em desacordo, ó. Parecer desfavorável na inspeção de saúde em grau de recurso. Ó, incapaz para incorporação. Aí, ó, não ganharam um. Aí, ó. Aí. E aí entra naquela história que eu te falei. Se o candidato tivesse corrigido antes, isso com toda a certeza, tá? Isso com toda a certeza seria evitado. E aí depois vem o quê? Teste físico, né? No teste físico, corrida abdominal e flexão. E aí, conforme o tempo vai, o processo vai avançando, ó, aqui são
Conforme o processo vai avançando, a expectativa é que o candidato fique mais ligeiro. Então, vai diminuindo a lista de excluídos, mas sempre tem, olha lá, excluído, 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 ó, excluído, tá vendo? Então, você vai vendo que o teste físico também elimina, tá? Também elimina. E aí, depois do teste físico, vem a concentração final, que é uma última entrega desse último caderno. Então, na FAB são 2 documentos. São 2 etapas que você entrega a documentação. E aí você vê que na última etapa aqui, né, não tiveram candidatos. Candidatos com, com em desacordo. Não teve relação de indeferidos. Por quê? Ó, não houve candidatos indeferidos, porque o cara está chegando no final, o ideal é que ele já tenha entendido. Alguns ali a trancos e barrancos, outros já vão preparados, mas essa é a expectativa, mas é que eu estou pegando o contexto de todos os estados. Tem gente que na última etapa é eliminado, tá? E aí vem a concentração final, né, do processo seletivo. Concentração final, você vai entregar novos documentos, uma lista maior do que foi exigido nessa segunda etapa, né, que é a entrega, a segunda etapa e a primeira entrega de documentos. Então é isso aí. Na descrição do vídeo tem um link, clica nesse link, vem conversar comigo, vem conversar com a minha equipe, vem fazer parte dos novos aprovados, vem realmente fazer diferente, vem fazer melhor, vem realmente sem medo, sem preconceito, sem, sabe, vem limpo, vem sem pedras, entendeu? Porque a gente consegue sim te ajudar. Não estou te prometendo um milagre, e sim, muita competência, muita entrega, muita dedicação, tá bom? Estratégias para a gente somar pontos, cursos, nós fazemos as indicações de cursos, né? Nós temos um banco de dados já de cursos que você possa somar pontos no processo seletivo. E aí, na última edição, ele aceitou 4 cursos, 4 cursos com a carga horária mínima de 160 horas. Outra coisa, muita gente vai deixar para fazer os cursos em cima da hora, não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo. Isso aí deu problema, hein? Se você está por dentro do que está acontecendo, mas, enfim, toma cuidado nos locais onde você faz o curso e cuidado com indicações, beleza? Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, você assiste aos mesmos vídeos, o vídeo que você assistiu é o vídeo que seu concorrente assiste, aí todo mundo compra o curso da mesma indicação. Se deu errado para um, vai dar errado para todo mundo. Não tem diferenciação nenhuma. Tá? Por que que eu arrebentei de aprovar no de cabo? Oliveira, mas aqui é de sargento. Escuta aqui. O de cabo começou primeiro. E aí muita gente comprou curso de uma determinada instituição. Não valeu. E a gente descobriu que ia dar errado. E aí ficamos em silêncio. Arrebentei de aprovar alunos com 0 pontos. Tem todas as entrevistas estão lá na nossa plataforma. Por quê? Abriu caminho. Abriu caminho. Tá? Então, e no da aeronáutica, esses cursos são para somar em pontos. Deu problema também. Então, você tem que tomar muito cuidado. Quando a esmola é demais, o santo até desconfia. Pensa nisso. Então, clica na descrição, vem fazer parte da minha mentoria, vem fazer parte dos candidatos que serão aprovados. Eu vou continuar aprovando. Quero muito, de verdade, que seja você. Se não for, pode ter certeza que nós vamos continuar aprovando, levando alunos para se tornarem os novos sargentos da Força Aérea Brasileira. Quero muito que seja você, de verdade.
tá bom? Então, clica no link, vem conversar comigo, para você conhecer. Primeiro conhece, vem conhecer. Não paga nada para conhecer. E pelo menos a gente senta, conversa, olho no olho, e é isso. Se fizer sentido, você fecha. Se não fizer, pelo menos a gente sentou, conversou e alinhou as expectativas. Agora seria um erro muito grande você pelo menos deixar de conhecer. Beleza? A minha proposta, ela é muito interessante mesmo. Por quê? Vou só falar uma coisinha aqui que tem na mentoria. Já falei que o recurso ele é incluso para os alunos, né? Não dá para fazer por fora. Segundo ponto, dentro de uma única matrícula você tem preparação para o Exército, para a Aeronáutica. Tem mais coisas. Por quê? Eu não quero que o meu aluno fique dependendo de alguém. Então, os meus alunos agora do Exército já estão prontos para o da Aeronáutica. Então, já vem concorrendo simultaneamente. É para falar assim, ó, eu não dependo de você. Eu não dependo dessa oportunidade. Tem gente que deposita tudo dentro de uma caixa, né? E se é, né, um ovo dentro de uma, né? Se você tem que pôr os ovos em várias cestas. Se você tem todos os ovos em uma única cesta, se cai a cesta, a probabilidade de quebrar muitos ovos é grande, né? E aí, eu quero que meu aluno vá, eu não dependo de você. É por isso que tem muita gente que se decepciona. Então, dentro de uma única matrícula, preparação completa, do início ao fim, para todas as etapas e fases do processo seletivo, estratégias para somar em pontos, ajustes nas experiências profissionais. Você quer mais o quê? Nota fiscal? Também tem. O que mais você quer? Então, clica no link, vem conhecer.